Como eu falei, existem vários fenômenos que a gente analisa através do comportamento da luz, certo? O primeiro que a gente viu foi a reflexão, entender o instrumento que foram os espelhos e as superfícies. Agora, a gente vai falar da refração, tá? O que é o fenômeno de refração e por que essa palavra é estranha, né? Vamos lá. Bem, primeira coisa que vocês já perceberam a refração diversas vezes no dia a dia de vocês, tá? Tenho certeza que todo mundo aqui, quando foi para a piscina, reparou que a parte de baixo da pessoa fica meio que mais alongada, achatada na vertical e alongada na horizontal, né? Fica mais gordinha a pessoa. Vocês já viram isso? Ninguém aqui nunca percebe que a imagem muda da pessoa quando está na piscina, embaixo da água? Já, mas por quê? Beleza. Porque é o seguinte, a luz, tá? Ela se propaga nos meios materiais e quando ela muda de meio material, ou seja, eu tenho a separação da piscina com o ar, certo? Então eu tenho água, ar. São meios materiais diferentes, tá? São composições diferentes. Então, a luz sofre um desvio, beleza? E isso é refratar, tá? Refração é um desvio da luz. Professor, mas o senhor falou que a luz não faz curva. E ela realmente não faz. Esse desvio é em relação ao ângulo, certo? Ela estava com ângulo, quando passou o material lá para um diferente, ele muda o ângulo, tá? Mas ela continua em linha reta. Ficou claro? Refratar é desviar, beleza? Tranquilo? Uhum. Beleza. Então ele mostra aqui o seguinte, ó. Nessa xícara aqui, acho que você já viu esse truque em algum lugar, tá? Para quem estudou comigo no nono ano, alguém fez, se eu não me engano, tá? Você pega uma moeda e coloca aqui numa posição que não dá para ver através da xícara. Quando você enche a xícara de água, você consegue ver a moeda, tá? Oxe, professor, é porque a água empurrou. Não. A moeda está na mesma posição de antes. O que a gente está vendo aqui é só a luz dela que sofreu um desvio e permitiu com que a gente enxergasse. Beleza? Então, refratar é desviar. Quando é que isso acontece? Quando a luz passa de um meio material para outro, tá? No ar, não. Ela dando só pelo ar, não tem diferença. Mas quando ela passa do ar para a água, ela sofre o desvio. Quando ela passa do ar para o vidro, ela sofre o desvio. Detalhe, tem que ser transparente. Por que tem que ser transparente? E aí? Por que o meu material tem que ser transparente para a luz poder atravessar? Eita, eu já acabei respondendo, né? Tem que ser transparente porque a luz tem que atravessar. Porque se não for transparente e for opaco, ela reflete. Então ela não atravessa. Por isso tem que ser materiais transparentes, tá? Do ar para o álcool, do ar para a água, do ar para o vidro, tá? Então, conseguiu atravessar, mudou o material, sofre refração. Tranquilo? Então, ó, olha o que está acontecendo aqui, certo? A refração é um desvio na direção da propagação da luz. Então, está conseguindo enxergar bem esse desenho aqui? A luz normalmente viria nessa direção aqui, ó. Tô vendo aqui na água. Quando ela passou da água para o ar, ela mudou a direção, certo? Se fosse seguir em linha reta, ela iria parar por aqui, tá? Mas como mudou, conseguiu atingir o olho do observador. Essa aqui é a explicação daquele fenômeno da moeda, tá? Porque a gente consegue enxergar a moeda quando enche de água e quando só tem ar eu não consigo enxergar. Então, refratar, desviar. Tranquilo? Dúvidas por Não enquanto? entendi. O desvio que a gente está falando, tá? É em relação à inclinação da reta, ok? Então, tem uma reta, eu posso mudar o ângulo dela, a inclinação. Tranquilo? Então, imagina aqui o seguinte. A luz aqui, deixa eu tentar editar aqui no Paint rapidinho. Aí eu mostro para vocês.
compartilhar aqui com vocês o pente. Estão vendo aí? Ó, olha o que vai acontecer. A luz aqui na água está se propagando com uma direção, certo? Quando ela passa da água para o ar, ela muda, ó, porque se eu continuasse em linha reta, eu estava mexendo o mouse no lugar errado. Enfim, a luz está vindo aqui da água para o ar, certo? Ela tem essa inclinação, ok? Quando ela passa aqui, ela mudou a inclinação. Então, se eu fosse seguir aqui em linha reta, ela está aqui, né? Se fosse para seguir em linha reta, seria aqui, ó. Entendeu? Agora? Uhum. Só que quando ela passou para o ar, ela sofreu desvio. Aí ela mudou a inclinação. Por isso que conseguiu chegar no olho do observador. Entenderam? Então, esse desvio é o que a gente chama de refração. Beleza? Voltando para o slide agora. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai determinar os fatores que influenciam na refração. Tá? Primeira coisa, a luz, tá? Ela sofre esse desvio porque ela muda a velocidade dela. Certo? Então, só acontece esse desvio porque ela muda de velocidade. Ela mudou de velocidade, ela muda o ângulo. Tranquilo? Aí sofre o desvio. Isso é a refração. Tem um detalhe. Você lembra que eu falei que a luz é a coisa mais rápida do universo? Ela ainda continua sendo. Então, ela não passa do máximo, tá? A velocidade limite, tá? É a velocidade da luz. Ela sempre vai abaixar esse valor. Ela nunca vai passar do máximo, tá? Ela não consegue ser mais rápido que esse valor absoluto. Então, ela pode chegar no máximo e pode diminuir, mas nunca passar do máximo. Ficou claro isso? Tá? O máximo de velocidade para qualquer coisa que existir até o fim dos tempos é a velocidade da luz. Então, nada pode passar disso, nem a própria luz. Beleza? É o limite. Então, prosseguindo, vamos começar fatores, tá? Então, a gente vai calcular o índice de refração de um material. Então, cada material desvia a luz de forma diferente, porque a consistência do ar é diferente da consistência da água, é diferente da consistência do vidro, e assim sucessivamente. Qualquer material transparente consegue refratar a luz, tá? Então, como é que eu vou descobrir o índice de refração desse material? Primeira coisa, a gente sabe que o que muda lá a direção, essa inclinação da luz, é a velocidade, não é? A luz muda a velocidade, por isso que ela sofre o desvio. Então, eu consigo achar um índice de refração em relação a essa velocidade, tá? Então, o índice de refração a gente vai chamar de N. Tá vendo aqui? N, ok? N é o índice de refração do material, do meio material. C é a velocidade da luz, tá? É um valor fixo, tá? C. Lembre, 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. E V é a velocidade da luz naquele material. E assim eu acho o índice daquele material. O quanto que ele mudou a velocidade da luz. Entenderam? Alguma dúvida? Pode falar. Pode explicar de novo, eu entendi não. Tranquilo. Você entendeu o fenômeno em si, né? É o desvio quando a luz passa de um material para o outro. E esse desvio acontece porque ela muda a velocidade. Tranquilo? O que é que vai acontecer? A gente vai medir isso agora com valores. Então, o quanto que o material mudou a velocidade da luz, eu vou chamar de índice de refração. Representado pela letra N, ok? C é um valor fixo, C é a velocidade da luz. Ela sempre vai ter o mesmo valor, certo? C é um valor fixo. E V é a velocidade da luz
no material que ela está se propagando. Então, ela veio do ar e bateu no vidro. A velocidade dela no vidro é esse V aqui. Aí eu acho o índice do vidro. Desculpem, ficou claro isso? Uhum. Tá? Então eu acho esse índice aí. C é um valor constante, como eu lhe falei, e V e N é o que muda. A velocidade da luz nesse material diz o índice desse material. Tá? Detalhe: qualquer material tem um índice de refração maior do que 1. Não existe índice de refração menor do que 1. Por quê? Porque senão ia passar da velocidade da luz, né? Não tem como passar da velocidade da luz. Então é sempre abaixo da velocidade da luz, a velocidade em qualquer material. Então o índice tem que ser maior que 1. É 1,7, 1,3, 2,5. Isso depende do material. Mas eu sei que é sempre maior que 1. Se você calculou lá e o índice deu menor que 1, você sabe que já fez errado. Aí você refaz e vê que está errando. Beleza? Prosseguindo. Agora a gente vai relacionar velocidade, índice. Agora, se eu tenho um desvio, eu vou começar a tratar de ângulo. Beleza? Então, isso pode parecer um pouco complicado, mas vocês vão entender que com o tempo, se não se acostumar, vai ficar bem simples. Vamos lá. Eu vou analisar a luz agora, não batendo e voltando, que era reflexão. Eu vou analisar a luz agora, batendo e atravessando. Tá? Isso é refração. Atravessa e desvia. Então, olha o que acontece. Mais uma vez para vocês aí. Se falar da lei, quando a gente fala de lei na ciência, é porque aquilo sempre vai acontecer, certo? Naquela situação lá, naquele parâmetro, isso sempre vai acontecer, beleza? Então, olha o que vai acontecer. Eu tenho o raio de luz que incide e o raio de luz que reflete. Está me falando alguma coisa? Não, foi a gravação. Vamos lá. Eu tenho o raio de luz que incide R e o raio de luz que refrata R', ok? Aqui é a separação, essa linha que separa os dois materiais. Então, um material com índice aqui, índice 1, e tem outro material com índice 2. Tranquilo? São índices diferentes. Então, são materiais diferentes. Beleza? Alguma dúvida até aí? Tem a separação, tá? De um para o outro. Eu tenho o raio que está batendo e o raio que está refratando. Certo? Eu tenho a reta normal, né? Onde bate, eu traço uma reta perpendicular. Essa é chamada de reta normal. Tá? Por que eu traço essa reta normal? Porque é a partir dela que eu analiso os ângulos. Lembrem disso. Tá? É o que teve na provinha de vocês aí sobre reflexão. Na refração se mantém a reta normal, porque a gente analisa através dela. Então, olha o que vai acontecer. Eu tenho um ângulo que a luz está batendo aqui, chamado de I, ângulo de incidência, tá? E agora eu vou ter um ângulo de refração, tá? Incidência e refração. Ou seja, esse ângulo muda. Uma hora está maior, outra hora fica menor. Vai depender do meu desvio. Como é que eu estou analisando a minha refração. Beleza? Então, ó, eu tenho uma regrinha da lei aqui, um cálculo matemático, para relacionar isso aqui. É bem simples, tá? O seno, a gente vai usar a função seno, tá? O seno do ângulo de incidência da luz aqui, vezes o material que a luz está incidindo, tem que ser igual à mesma coisa do outro lado. O seno do ângulo que ela está refratando, vezes o índice no qual ela está refratando. Então, eu uso tudo de um lado e uso tudo do outro lado. Então, ó, N1 está aqui, é onde ela está incidindo, então vou usar o ângulo de incidência. N2 é onde ela está refratando, então vou usar o ângulo de refração. Ficou claro? Podem perguntar. Isso é a fórmula que vocês têm que lembrar, tá? O que está acontecendo para lembrar é
eu uso tudo de um lado, depois uso tudo do outro lado. Se é o meio que ela está incidindo, eu uso N de incidência, nesse caso é 1, e o ângulo de incidência. Se é tudo aqui onde ela está refratando, eu uso o N de onde ela está refratando, no caso é o 2, e o ângulo que ela está refratando. Beleza? Dúvidas? Podem perguntar. Prosseguindo, então. Então, vamos analisar algumas situações, tá? Aqui ele já pulou para a reflexão total. Eu vou explicar para vocês o que é que está acontecendo com isso. Vamos lá. Pessoal, eu tenho a seguinte coisa. A luz no vácuo e no ar, ela basicamente é a mesma coisa, tá? O ar, a gente aproxima muito para o vácuo, que a densidade do ar é muito baixa, ou seja, ela é pouco concentrada. Então, o vácuo e o ar é muito parecido, tá? Então, eu tenho duas relações aqui para a gente fazer. Quando a luz passa de um material com um índice menor para um índice maior, tá? Materiais com densidades maiores, tá? Eu tenho um índice de refração maior, ele desvia mais a luz, tá? Material mais concentrado desvia mais a luz, tá? Então ela passou do ar para a água. Então a água tem um índice de refração maior que o do ar, certo? Porque tem a densidade maior. Significa que a água desvia mais a luz do que o ar. Ou seja, a velocidade da luz na água é diferente do ar. Estão acompanhando esse raciocínio? Podem perguntar. Eu vou tirar um print aqui, tá? Para botar no Paint, para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui sobre o que eu vou explicar. Fica melhor. Vamos aqui entender o seguinte. Vou pegar um raio aqui em vermelho. Então, ó, pessoal, estão acompanhando ainda aí? Sim. Olha o que vai acontecer, tá? Agora. Bem, eu tenho um índice aqui, ó, maior, o de cima aqui, o N1, e o N2 ele é menor, certo? Então, o que é que vai acontecer? Preste atenção. A luz, deixa eu botar em azul, a luz está batendo aqui, certo? Com esse ângulo, preste atenção. Eu vou analisar o ângulo com a normal, certo? Então, olha o que vai acontecer. Se a luz fizer isso, ela aumenta o ângulo com a normal. Se eu fizer isso, ela diminui o ângulo com a normal. Consegue enxergar isso? Era para aparecer a tela? Eita, não está aparecendo, não é? Desculpa. Acho que eu compartilhei o errado. Não, tá não. Foi mal. Agora vocês não vão entender nada, né? Vamos lá. Eu tenho um índice com meio maior aqui no N1 e tenho um índice menor aqui, que é o meio do N2. Ficou claro agora? Tá? Então, Tá. esse aqui desvia mais a luz do que esse, certo? Ele tem um índice de refração maior. Significa que a luz aqui tem uma velocidade menor, certo? Maior índice, menor velocidade. Tranquilo? Vou até escrever aqui. Maior índice.
Beleza? O contrário é válido, né? Menor índice, maior velocidade. Tranquilo? Então, olha o que vai acontecer. A luz está batendo com esse ângulo aqui, certo? A luz está batendo com esse ângulo aqui, beleza? Então, o que é que vai acontecer? Quando a luz bate e ela está vindo de um meio maior, tá? Para um meio menor, presta atenção no que vai acontecer. Eu posso ter uma relação de aumentar o ângulo com a reta normal. Lembrando que a reta normal é essa pontilhada, né? Se eu fizer isso, o ângulo é maior, certo? Se eu fizer isso, o ângulo é menor. Conseguem perceber isso, né? Certo? Estou aumentando o ângulo, estou diminuindo o ângulo. Entenderam? Com isso? Ok? Beleza. Então, olha o que vai acontecer, tá? Presta atenção. É isso que vai acontecer sempre, tá? Presta atenção aqui que eu vou marcar para vocês. Ó, quando a luz passa, tá, de um meio material com índice menor para um índice maior, ela diminui o ângulo. Quando é o contrário, ela aumenta o ângulo, certo? Ó, então tá aqui, ó. Vou analisar do menor para o maior. Tá vindo do menor, passou para o maior, diminuiu o ângulo. Ficou claro? Quando eu pego o contrário, tá vindo aqui do maior, bateu e atravessou para o menor, ela aumenta o ângulo. Certo? A compreender isso aí? Sempre isso, tá? Passou de um índice menor para um maior, ela se aproxima da reta normal, ou seja, ela diminui o ângulo. Quando ela passa de um índice maior para um índice menor, ela se afasta da reta normal, ou seja, ela aumenta o ângulo. Então, no índice menor, a velocidade é maior, certo? Então, aqui, ó, quando ela abre o ângulo, ela ganha velocidade. Aqui, quando ela fecha o ângulo, ela perde velocidade. Ficou claro isso para vocês? Tranquilo? Sim. Alguma dúvida? E assim eu consigo relacionar com a lei de Snell. Tá? Aquela equaçãozinha lá. Eu sei quando é que ele vai dar maior ou menor. Porque o ângulo ou abre ou fecha, dependendo da situação que está acontecendo. Onde eu tenho um índice maior, eu tenho um ângulo menor. Eu tenho uma menor velocidade. Ficou claro? Quando eu tenho um índice menor, eu tenho um ângulo maior e eu tenho maior velocidade. Beleza. Fechou agora, né? Todo mundo entendeu essa parte. Vamos prosseguir. Já já a gente faz questões. Então, olha o que vai acontecer agora numa situação específica da lei de Snell. Seguinte. Então é o seguinte. Eu posso ter aqui passando do índice menor para um maior, certo? E vice-versa. Eu vou analisar uma situação bem específica. Quando a luz vai passar, tá, de um índice maior para um menor, o que é que vai acontecer? Ela vai abrindo o ângulo, concorda comigo? Ela vai aumentando o ângulo aqui, ela se afasta da reta normal, certo? Então, olha o que vai acontecer. A luz está aqui no índice maior, desculpa, para ir para o menor, afastou. Conforme eu vou aumentando esse ângulo aqui, ela vai se afastando cada vez mais, tá? Então, vai chegar em um ponto que ela não consegue mais atravessar, tá? Porque o ângulo tem que ir aumentando cada vez mais. Conforme eu vou aumentando esse ângulo, o ângulo com a normal vai aumentando também junto com ele. Então, vai chegar um ponto que ele não consegue mais atravessar. Ele reflete. E é aí que entra o nosso fenômeno de reflexão total. Tá?
A reflexão total só acontece quando a luz está passando de um índice maior para um índice menor. Porque só assim ela se afasta da reta normal. Beleza? Tranquilo? Sim. Beleza? Então, ó, enquanto ela estiver refratando, eu tenho refração. Quando ela começar a bater e voltar, eu tenho reflexão. Então, existe um ponto limite em que ela nem atravessa e nem volta. Ela passa exatamente na superfície. Tá? Esse ângulo é quando eu fizer aqui 90 graus com a normal, quando ela sai da superfície, certo? Então, ó, 90 graus, todo mundo aqui sabe o seno de 90 graus. Vocês sabem aí, na matemática, o seno de 90, quanto é que é? Seno, cosseno e tangente, vocês lembram aí? Vai cair isso. Oi, repete. Vai cair isso. Não, só o seno. Mas quanto é o seno de 90? O seno de 90 é 1. Tá? O seno de 90 graus é 1. Ou seja, multiplicar e dividir por 1 é muito fácil. Não é não? Então facilita a nossa vida. Então, para descobrir o Como não limite... esquecer a musiquinha? né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, aquela coisa de novo que é bem chato de lembrar, enfim. Voltando. O seno de 90 é 1. Acabou-se. Multiplicar e dividir por 1 é muito fácil. Então, para achar o limite, ou seja, o ângulo limite que a luz bate na superfície para ela não refratar, tá? É chamado de ângulo limite, porque a partir dali desse limite ela reflete, tá? Como é que eu descubro? Simples, o seno do ângulo limite é um índice menor sobre um índice maior. Aí eu acho o limite desse ângulo, tá? Então existe um limite aqui para a luz não refratar. E é por isso que a gente perde muita visão embaixo d'água. Quando a gente olha para o ar e tenta enxergar alguém, a gente perde muito o campo de visão por conta disso, por conta desse fenômeno de reflexão, tá? E além disso, isso explica porque o diamante brilha tanto, tá? O diamante brilha muito porque ele tem um índice de refração alto. Então, quando a luz incide no diamante, ela não consegue sair fácil pelo ar, porque o ângulo que vai batendo lá dentro é maior que o limite, então ela não refrata, ela reflete dentro do diamante. É por isso que o diamante brilha tanto, porque ela mantém a luz presa nele um certo tempo e ele fica brilhando. Aí parece não, é bem bonito de ver, né? Por conta que ela mantém a luz presa lá refletindo, tá? Aí quando você suja o diamante, você muda esse índice de refração para ela escapar. Ela não passa mais para o ar, ela passa para a gordura. Aí ele fica meio que manchado, meio turvo, tá? Isso também explica essa reflexão total. Ela explica a fibra ótica. Internet de fibra ótica, tá? É através de luz. Ela consegue chegar mais rápido nos cantos porque é através da luz. Aí ela sofre reflexão, tá? Na fibra lá, ela vai refletindo internamente e consegue passar a informação, ela não refrata, tá? E assim a gente descobre o ângulo limite dessa coisa. Então, quais são as condições aqui que eu tenho para acontecer a reflexão total, tá? Então, ela deve se propagar no meio mais refringente, ou seja, tem um índice maior, tá? Lembre disso. Um índice maior, eu chamo de um meio mais refringente, que refrata, né? Para o meio menos refringente, tem que ser do índice maior para um índice menor, tá? E o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o ângulo limite lá para reflexão é 40 graus, enquanto a luz incidir com um ângulo menor que 40, ela refrata. Se ela incidir com um ângulo maior que 40, ela reflete. Entenderam? Ficou claro isso para vocês? Sim. Beleza. Rapaz, eu pensava que não ia dar para falar de óptimo plano, mas acho que dá sim. Bem rapidinho.
Tá? Ah, e a refração, pessoal, explica uma coisa interessante também, que o pessoal pergunta muito, que é o arco-íris, tá? A gente vai ver aí que cada luz, no caso, cada cor de luz que a gente enxerga, né? Ela refrata de um jeito diferente. Então, como cada uma desvia de um jeito diferente, a gente vai ter uma abertura de ângulo diferente para cada cor. E assim a gente tem a formação das cores que formam arco-íris aí pra gente. Cadê que eu quero falar? Bem, vamos praticar algumas questões sobre isso, tá? Até ângulo limite. E depois a gente fala sobre dióptro plano, se der tempo. Ok? Vamos pegar as questões aqui. Beleza, me confirma se está aparecendo para vocês. Está aparecendo? Então vamos aqui. Tá. Vamos aqui. Exercício proposto aqui da página 5, tá? Ele fala o seguinte: a velocidade de propagação da luz em um determinado meio é 2/3 da velocidade de propagação da luz no vácuo. Qual o índice de refração absoluto desse meio? E aí? Eu vou dar uns 2, 3 minutinhos para vocês tentarem. É bom vocês praticarem para saber o que está acontecendo, certo? Tranquilo? Para depois eu confirmar com vocês. Aqui ele dá em forma de fração, tá? Querem que eu faça essa primeira com vocês para vocês se acostumando primeiro? Ou querem tentar já, pessoal? Alguém na escuta? Bem, eu vou fazer essa primeira aqui com vocês, tá? É melhor. Vamos lá. Eu falo o seguinte: a velocidade de propagação da luz em um determinado meio é 2/3 da velocidade de propagação da luz no vácuo. Então vamos aqui. Questão 1, né? Então, T é igual a 2/3 da velocidade da luz. No caso, é 2/3 de C, certo? Deixa eu colocar assim. 2C sobre 3, certo? A mesma coisa. 2/3 de C. 2C sobre 3. Beleza. Aí, ele diz o seguinte: determine o índice de refração desse material. Quem é o N? Então, ó, eu sei que a velocidade é 2/3 de C. E quem é o N? Quem lembra a fórmula de calcular o N, que é o índice de refração do material? N é igual a C sobre V. Ficou claro isso? Esse é o índice de refração. Essa é a fórmula de calcular índice de refração. O que é que eu vou fazer? Para descobrir, N é igual a C sobre V. Mas quem é V? 2C sobre 3. 2/3 de C. Divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, certo? Então, isso vai ficar 2/3, inverte e fica 3/2. Tá? 3/2, 3C
sobre 2C. C cai com C. N é igual a 3 sobre 2. Quanto é 3 sobre 2? Pessoal, se vocês têm dúvida desse negócio de fração, a gente vai revisando com o tempo, tá? Agora vocês têm que praticar isso, essas regrinhas de somar fração, subtrair, multiplicar e dividir fração, tá? Eu não sei muito não esse negócio de fração. Tá. Basicamente, assim, eu vou dar uma dica aqui nessa parte da refração, que fica fácil. Basicamente, é só você inverter a fração. Não é 2/3, você inverte, fica 3/2. Mas é bom saber a regra, tá? Dois terços fica 3/2. Aí C corta com C, né? Quanto é 3 dividido por 2? E aí? 3 dividido por 2 dá 1,5, né? 1,5. Índice de refração não tem medida, tá? Ele é absoluto. É 1,5 o índice de refração. Não tem a medida depois. Certo? Então, esse meu material é 1,5. O índice de refração dele. Tranquilo? Tente fazer a segunda agora. O índice de refração absoluto de 1 meio para determinada luz monocromática é igual a 1,2. Qual é a velocidade de propagação da luz monocromática nesse meio? É dada a velocidade de propagação da luz no vácuo. 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo. Então, você tem o índice e tem a velocidade da luz. Agora, você acha a velocidade no material. Tente fazer aí. 3 minutinhos enquanto eu vou pegar mais água aqui, rapidinho. E aí, conseguiram? Estão com dificuldade, não sabe o que está acontecendo? E aí, podem falar. Alguém tentou? Vamos lá. Vamos pegar as informações aqui, tá? O índice de refração do material é 1,2. Então, questão 2 aqui. O N é igual a 1,2. E o C, ele deu em quilômetro. 10 elevado a 5 km por segundo. Vou botar o 5 aqui para botar o expoente. (300.000 km por segundo). Essa é a velocidade da luz no vácuo. No material vai ser diferente, porque o material tem um índice de 1,2. Vamos ver como é que isso se comporta. Para saber a velocidade, eu tenho que saber a fórmula para calcular o índice. N, deixa eu aumentar aqui. N é igual a C sobre V. Se eu quero calcular a velocidade,
vai ser igual ao C sobre o N. Todo mundo entendeu essa primeira parte? Tá ok para todos? Tá? Só fiz meio pelos extremos, tá? Aquela coisa. Então, eu tenho aqui o C, que é 3 vezes 10 elevado a 5. Vou ajeitar isso aqui. Três vezes 10 elevado a 5. Dividido por 1,2. Vamos fazer essa conta. 1,2. Vamos aqui fazer essa conta rapidinho. 5 dividido por 1,2. 3, desculpa. 3 dividido por 1,2 dá 2,5. Tá? Então, a velocidade de propagação da luz nesse material é 2,5 vezes 10 elevado a 5. Beleza? Vezes 10 elevado a 5 o quê? Quilômetros por segundo, tá? Então, ela perde velocidade porque ela está passando de um índice menor, que é o vácuo, para um índice maior, que é esse aqui, que é 1,2. Tá? Faz sentido o valor? Faz. Por que é que não faz sentido o valor da velocidade ser maior que o valor da velocidade da luz? Certo? Então, por isso que é um fator de divisão aqui para achar o valor dessa velocidade. Dúvidas? Podem perguntar. Vamos aqui. Questão 3. Mais 3 minutinhos para vocês tentarem aí fazer. A velocidade de propagação da luz em um meio 1 é 2,5 vezes 10 elevado a 5 km por segundo. E em outro meio, 2, é 2 vezes 10 elevado a 5 km por segundo. Qual é a relação entre os índices de refração dos meios 1 e 2? Então, tentem ver aí. Relaciona do 1 com o do 2 e acha aí o valor dessa questão. 3 minutinhos para vocês tentarem aí. Tem alguém ainda aí observando, tentando? Que professor? Se você ainda está tentando aí, está observando as questões, tente fazer a terceira aí. Nem que seja só montar. A gente resolve aqui junto. Professor, eu não sou muito boa de contar, não. Mas o bom é você tentar para praticar. Porque se você sempre ficar sem tentar, você nunca vai melhorar, entendeu? Então tente, aí depois a gente vai fazendo junto e você vê o quão perto você chegou. Aí em algum momento você vai ficar tentando tanto que você vai conseguir, entendeu? Tente. Mesmo que seja tudo errado, mas tente. O importante é ficar tentando para ver se consegue chegar no caminho, beleza?
E nada? Conseguiu? Montou alguma coisa? Tentou? Confira aí. E vamos melhorando a prática. Vamos aqui. Terceira questão. Vou anotar as informações aqui, tá? Então ele fala o seguinte. A velocidade da propagação da luz em um meio 1, que vamos chamar de V1, é 12,5, né? Então V1 igual a 12,5 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. Beleza. E ele fala também que a velocidade no meio 2 é... Eu não lembro. É 2, certo? 2 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. Isso aqui é só a montagem das informações, certo? Tranquilo até aí? Isso foi o que ele me deu. Aí ele pergunta o seguinte. Qual é a relação entre os índices de refração dos meios 1 e 2? Então ele quer saber o seguinte. A pergunta dele é o seguinte. Quanto é N1 sobre N2? Quer saber isso? Quanto é N1 sobre N2? Tá? Então você tem duas maneiras de fazer isso. Ou você calcula separadamente cada índice e depois joga aqui. Ou você já joga a relação dos índices aqui e calcula essa divisão. Então, vou fazer por esse processo. Caso você não entenda, a gente faz pelo outro. Tá? Porque isso aqui é mais prático e mais fácil. Então, ó. Quem é N? N não é C sobre V. Então, eu vou jogar aqui. O N1 é igual a C sobre o V1. O N2 é o C sobre o V2. Certo? Então, vamos fazer aqui. Então, vai ficar N1 sobre N2 igual ao seguinte. N1 é C sobre 2,5 vezes 10 elevado a 5. Tá? C sobre isso, dividido sobre, né? O N2, que no caso vai ser o mesmo C sobre 2 vezes 10 elevado a 5, não é? A velocidade do 2 é 2 vezes 10 elevado a 5. Então, olha o que vai acontecer. N1 sobre N2 vai ser o seguinte. Aqui eu tenho divisão de fração, certo? A primeira fração é C sobre 2,5 vezes 10 elevado a 5. E a segunda fração é C sobre 2 vezes 10 elevado a 5. Então, repete a primeira fração, que é a de cima aqui, ó. C sobre 2,5 vezes 10 elevado a 5. Essa é a primeira fração. Vezes o inverso da segunda. Então, cadê? Vezes, vou botar um x mesmo. O inverso da segunda fração. Então, ó, C sobre 2 fica 2 sobre C. Certo? Então, isso vai ficar 2 vezes 10 elevado a 5, né? Então, vai ser sobre C. E agora? É só multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, C vai cortar com C. Tá? E vai ficar 2 sobre 2,5.
Então, N1 sobre N2 vai ser igual a 2 vezes o 10 elevado a 5 sobre o 2,5 vezes 10 elevado a 5. 10 elevado a 5 e 10 elevado a 5 também corta. O que é que eu tenho? Eu vou ter que N1 sobre N2 vai ser igual a 2 sobre 12,5. Tá? Esse é o rodeio todinho só para chegar nessa continha aqui. 2 sobre 2,5. Tá? É por isso que eu me banano todinha. É porque também, eu confesso, eu tenho que admitir para você, que pelo Paint, a forma de escrita é completamente diferente se fosse fazer no quadro. Tá? A regra é a mesma, mas a forma de escrita fica mais organizada no quadro do que no Paint, tá? Porque eu posso botar o passo direitinho ao lado, como quer, tá? Então, é a mesma coisa que 4 sobre 5, tá? Multipliquei por 2, tá? 2 vezes 2, 4, 2,5 vezes 2, 5. É 4 quintos. Então, a razão do índice pelo outro é 4 quintos. Beleza? Tá? Reveja aí isso aí depois nas aulas no vídeo, para lembrar dessas regrinhas de fração. Tá? Vamos pegar outras questões aqui. Deixa eu pegar uma da lei de Snell, ou teórica, deixa eu ver se eu acho. Não estou entendendo se essa aqui é proposto ou é resolvido. Não, isso aqui é proposto, né? Vou colocar um mais aqui. Solução. Esse aqui não tem solução, né? É isso mesmo. Isso aqui é proposto. Vamos aqui, ó. Um raio de luz monocromática propagando-se no ar, cujo índice de refração absoluta é igual a 1, passa a se propagar em um meio de índice de refração igual a 1,6. Determine o ângulo de refração, sabendo que o ângulo de incidência é igual a 53 graus. Então, vamos lá. Vou montar essa primeira com você, depois você analisa a outra, tá? Vamos aqui. Primeira coisa que eu tenho que saber é a lei de Snell. Você lembra a lei de Snell? Não. Essa é a questão 5, né? Isso. A lei de Snell é o seguinte. N1, que é o índice de incidência, vezes o seno de incidência, do ângulo de incidência, tá? Ficou estranho, vou botar um parênteses. Tá? N1 vezes o seno do ângulo de incidência, ou seja, o N é o índice, né? Nesse caso é onde a luz está incidindo, é igual ao N2, que é onde ela está refratando, vezes o seno do ângulo de refração. Então, a luz incide com um ângulo, refrata com outro, certo? Isso aí ficou claro, pelo menos, né? Uhum. Incide com um ângulo, refrata com outro. Ele muda esse ângulo. E vai depender dos índices de refração, de onde ela está incidindo e de onde ela está refratando. Então, vamos ver as informações aqui. Vamos ver as informações que a gente tem. Propagando-se no ar, cujo índice de refração é igual a 1. Então, N1 é igual a 1, que é o do ar. Tranquilo?
Dúvidas? Pode repetir de novo, por favor. Que a questão ele falou o seguinte, ó. Um raio de luz monocromático propagando-se no ar, cujo índice de refração absoluto é igual a 1. Então, a luz está se propagando no ar com índice de refração 1. Então, N1 é igual a 1, certo? Dúvidas? Certo. Aí ele fala o seguinte, passa a se propagar em meio de índice de refração igual a 1,6. Ou seja, o N2 é igual a 1,6. Tranquilo? Dúvidas? Não. É o seguinte. Determine um ângulo de refração, sabendo que o ângulo de incidência é igual a 53. Então, ó, eu vou usar o seno de 53 graus. Tranquilo? O seno de incidência é igual ao seno de 53. Vou até colocar aqui, ó. O seno de incidência é igual ao seno de 53 graus. Que é igual, ele dá o valor aqui, ó. Ele dá vários ângulos. O seno de 53 é 0,8. Tá vendo aqui? Ok? Então, isso aqui vai ser 0,8. Aí o que é que eu faço? Jogo essas informações que eu tenho e eu acho o seno do ângulo de refração. Entendeu? Vamos jogar essas informações para resolver. Então, N1 é 1. Ele parece grande, mas é bem simples, na verdade, né? Seno de incidência, 0,8. É igual a N2, que é quanto? 1,6. Vezes o seno do ângulo de refração que eu quero descobrir, né? Clara a montagem da questão? Ficou claro? Deu para entender? Deu. Agora é só conta, né? Equação matemática, vamos lá. 1 vezes 0,8 é 0,8, né? 1,6 vezes seno do ângulo de refração. Quem vai ser o seno do ângulo de refração? O 1,6 não está multiplicando, ele passa o quê? Dividido. Vai ser 0,8 dividido por 1,6. Você consegue ver que 0,8 é metade de 1,6? Consegue enxergar isso? Consegue ver? 8 é metade de 16, né? Então 0,8 é a metade de 1,6. Tranquilo? Certo. Bom, então a metade é 0,5. Esse é o seno do ângulo. Ele pede o ângulo. O seno do ângulo é 0,5. O que é que você faz? Você olha na questão, tá? E vê qual é o seno que vale 1,5, que é meio. É 0,5, desculpa, que é meio. 1 sobre 2. Então, o ângulo é quanto? E aí? Qual o ângulo que ele vai É o que, retratar? professor? Ó, eu descobri que o seno de R, que é o ângulo, né, que eu quero descobrir, é 0,5, que é igual a 1 sobre 2, certo? É meio, é a metade. Quem é R? Olha aqui, ó. Qual o seno que dá 1 sobre 2 aqui? Qual o ângulo? Ele deu aqui, ó, os valores. De 37, de 53, de 30 e de 60. Qual é o que eu tenho que colocar? Qual é o ângulo? Entendeu a minha pergunta ou não? 53? Não, 53 dá 0,8. O 30 que dá 1 sobre 2, que foi o que a gente descobriu. Então, o R vale 30, entendeu?
O ângulo, que foi o que ele pediu, o ângulo vale 30 graus. Ok? Então, ela incide com 53 e refrata com 30. Entendeu agora a situação? Mais ou menos. Tá. Então, sempre analise isso. Tá? Onde ela está incidindo, onde ela está refratando, que são os índices. E depois o ângulo. Aí joga na equação. Acabou de apagar a equação. Deixa eu anotar aqui do lado. N1 vezes seno de incidência. O ângulo de incidência, né? É igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração. Ok? Vamos ver outra questão aqui. Agora o desenho está um pouco ruim de enxergar. Tá? Mas acredito que dá para trabalhar aqui, tá? Não dá não. Tá bem claro. Dá para ver o desenho não. Deixa eu tentar ver aqui. Ficou um pouco claro. Não dá para ver se esse 60 é com a normal, se não é com a normal. Ficou apagado aqui. Vou tentar achar outro. Os desenhos estão ficando claros quando eu aproximo. Vou tentar achar lá pro final. Vamos calcular um ângulo limite. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é de dióptro. Aí que não viu ainda. Dióptro plano. Deixa eu pegar aqui de ângulo limite, tá? Que consiga ver a imagem, pelo menos, né? Achei, né? Deixa eu ver. Velocidade, velocidade. Índice, velocidade, índice. Uma teórica aqui, ó. Vamos lá. Pensar sobre uma teórica aqui. Ó. Considere dois meios refringentes A e B, separados por uma superfície plana, como mostra a figura abaixo. Então, tá vendo aqui, ó. Meio A, meio B. A luz está fazendo isso, certo? Então, ele fala o seguinte. Uma luz monocromática propaga-se no meio A com velocidade VA e refrata-se para o meio B, propagando-se com velocidade VB. Sendo o índice de refração absoluto do meio A, NA, e o do meio B, NB, N é o índice de refração, né? E beta maior que alfa, a questão aqui não está aparecendo aqui, né? Enfim, mas esse aqui é o beta, tá? Esse aqui é o alfa. São ângulos maiores. É porque quando bota aqui no modo, parece que ele ocorre um erro e não consegue ler alguns símbolos e a imagem fica meio ruim, tá? Mas ele quer saber o seguinte. Ele quer saber a relação da velocidade com o índice. Então, ó, eu sei que esse ângulo aqui, ó, tá? É maior que esse. Mas lembre que a gente tem que analisar a reta normal, tá? Então, deixa eu colocar aqui no Paint para a gente resolver essa questão juntos. Beleza? Vamos responder aqui juntos. Eu vou...
Lembra que quando a gente for trabalhar com a luz, a gente tem que comparar as coisas com a reta normal, certo? Então, quem é a reta normal? É aquela que quando toca aqui no ponto de separação, faz 90 graus com a superfície. Faz 90 graus com a superfície. Então, tá aqui, ó. Esse não é o ponto de separação. 90 graus ela vai estar aqui, certo? Tranquilo? Uhum. Então, 90 graus também vai estar. Vai estar aqui. Também vai estar aqui para baixo, certo? Essa é a reta normal. Beleza? A gente sempre compara com isso. Então, quais são os ângulos que eu tenho que analisar? Não são esses que ele está me dando aqui, não. Eu tenho que analisar o ângulo que faz com a reta normal, certo? Tranquilo? Então, esse ângulo aqui, ó, está em vermelho. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são diferentes, beleza? A gente tem que analisar eles. Então, ó, primeira coisa, quem tem um ângulo maior? Esse de cima ou esse de baixo aqui? O de cima. O de cima tem um ângulo maior, porque ele está mais aberto em relação à reta normal, certo? Esse aqui está mais fechado, beleza? O que é que essa informação do ângulo me dá? Que se ele está com um ângulo maior e diminuiu, ou seja, ele aproximou, significa que o índice do A ele é o quê? Você lembra? Quando ele passa de um índice menor para um maior, ele aproxima, certo? Então, eu sei que NB é maior que NA. Ficou claro o porquê disso? Aqui está mais aberto que aqui, certo? Então, no A tem um ângulo maior. Quando ele passou para o B, ele aproximou. Então, ele tem um índice maior, o B, certo? Ficou claro? Certo. Então, eu já não marco qual alternativa? Eu já não marco a letra E, que diz que é igual. Já não marco a letra A, que diz que o A é maior, né? E nem a letra B, que diz que o A é maior. Certo? Eu já ficaria entre duas alternativas, entre a C e a D. Vamos comparar a velocidade. Lembra da relação? Maior índice, a velocidade é maior ou menor? Você Como lembra? é? Quando eu tenho um maior índice, o que acontece com a velocidade? No maior índice, a velocidade é menor ou é maior? Menor. Isso, sempre isso, tá? Maior índice, menor velocidade. Então, a velocidade em A é maior que a velocidade em B. Beleza? Então, só pode ser qual a alternativa aqui? E aí? Qual a alternativa que diz que o NB é maior que o NA e que a velocidade em A é maior que a velocidade em B? Jovem, você entendeu? A letra B. É que a letra D. Isso. Tá? Então, marcaria aqui a letra D. Certo? Ficou claro? O conceito, a parte teórica tá ok, né? Você se passa mais na conta, não é isso? É. Tranquilo, então. Tá, isso aí realmente é questão de prática. Deixa eu compartilhar aqui.